Hey, bem-vindos a mais um episódio. Essa é a 15ª tentativa que eu tento de gravar esse vídeo aqui, porque estamos na madrugada insana. Eu não posso falar muito alto novamente porque tem gente dormindo aqui em casa, mas tudo bem. Então, não faz muito tempo que eu havia descoberto a existência de uma micronação no mar Mediterrâneo central da Europa. Essa micronação na qual eu me refiro é conhecida por poucos, sendo nada mais nada menos do que o arquipélago. O arquipélago, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas dispostos em um grupo numa superfície marítima de maior ou menor extensão. Em outras palavras, um grupo de ilhas próximas umas das outras. Unificadas, elas podem ser um país inteiro. Por exemplo, nós temos o arquipélago das Filipinas. E o Japão, o próprio Japão, a terra do sol nascente, não deixa de ser um. O Malta não é diferente, porém apenas 3 são habitadas pela população, sendo elas Malta, Gozo e Comino. As outras não restam uma alma penada viva vagando por ela. Atualmente conhecida como República de Malta, com sua capital sendo Valetta, esse arquipélago carrega uma rica história. Porém, assim como a Irlanda, ela permaneceu por vários anos sob o domínio britânico. Porém, ela também possui uma língua própria. É sobre ela e um pouquinho sobre a história de Malta que falaremos no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta! Muito antes de ser uma nação independente, Malta passou pelas mãos de muitos colonizadores e exploradores. Seus primeiros registros arqueológicos datam do ano de 3800 a.C. e especula-se de que existiu nas ilhas uma civilização pré-histórica com templos e decorações esculpidas que evocam a deusa mãe. Por volta de 1000 a.C., os povos fenícios as transformaram em posto de uso pessoal. A ilha principal foi batizada de Malat, que significa refúgio seguro, e em 736 a.C. foram ocupados pelos gregos e posteriormente passaram a ser domínio dos cartagineses. Em 218 d.C. foi anexada pelos romanos quando recebeu o nome de Melita. Segundo o livro Atos dos Apóstolos, no ano de 60 da era cristã, São Paulo naufragou e chegou à costa maltesa, onde promoveu a conversão de seus habitantes. A partir dessa data, os malteses aderiram ao cristianismo e assim foi seguindo. E por volta de 395 d.C., o Império Romano foi dividido em dois, uma parte oriental e outra ocidental. Constantinopla se tornou a capital oriental do Império e a zona leste da ilha de Malta foi cedida ao domínio desta. Mesmo com a queda do Império Romano em 476, a parte ocidental do Império permaneceu forte e erguida, e assim criou-se o Império Bizantino, um dos mais poderosos e importantes da Idade Média. Malta passaria a ser parte dos bizantinos pelo menos até o ano de 870, quando os árabes muçulmanos a conquistaram. E aquela nação passaria pelas mãos de muitos outros países, como o Reino da Sicília, e depois sendo reconquistada pelos árabes, e depois sendo expulsos da ilha pela França, e enfim caindo nas mãos da Espanha no século XVI. Até que a Espanha pegou e falou assim: olha, eu vou entregar essa ilha para alguém, sei lá. E assim o reino da Espanha decidiu entregar Malta nas mãos da Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém, uma ordem religiosa e militar pertencente à Igreja Católica. Eles haviam sido expulsos de Rhodes pelo Império Otomano. E essa ordem monástica militante, hoje conhecida como Ordem de Malta, governaram a ilha até o final do século XVIII, quando em 1798, no auge da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte invadiu as ilhas e as dominou. Até que 2 anos depois o Reino Unido chegou e falou assim: aí França, pode ralar peito daqui que Malta agora é nossa, viu? E no ano de 1814 o Tratado de Paris foi assinado. E assim, Malta tornou-se oficialmente parte do Império Britânico. Como colônia, passou a ser usada como ponto de escala e quartel-general da frota do exército do Reino Unido. Até meados da década de 1930, Malta desempenhou um papel importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, devido à sua proximidade às ilhas de navegação do eixo e à coragem de seu povo, que resistiu ao assédio dos alemães nazistas e dos italianos fascistas, que levou à atribuição de George Cross, que hoje pode ser vista na bandeira do país.
E com o fim da Segunda Grande Guerra, o arquipélago passou a ser uma comunidade autônoma em 1947, assim como as comunidades autônomas da Espanha, tendo seu governo um primeiro-ministro, e apenas dois partidos ficaram se alternando no poder. Eles eram o Partido Trabalhista e o Nacionalista. Em 55, então primeiro-ministro Dominique Mintoff, do Partido Trabalhista, propôs uma nova política de integração no Reino Unido, porém ele enfrentou uma oposição ferrenha aos conservadores, fazendo com que em 59 revogassem a autonomia, mas voltando a restaurá-la em 62, até que em 21 de setembro de 64 Malta se tornou totalmente independente e se converteu em um membro das Nações Unidas. Mas esse totalmente independente foi entre aspas independente, porque assim como o Canadá e a Austrália, Malta aderiu à Commonwealth e celebrou uma aliança com o Reino Unido de ajuda econômica e militar. Segundo a Constituição de 64, Malta manteve como soberana a Rainha Elizabeth II e um governo geral exercia autoridade executiva em seu nome. Nesse período, em vez do governo do Partido Nacionalista, chegou a vez do governo do Partido Nacionalista, até que 10 anos depois da independência, Malta se tornou em uma república parlamentarista, tendo ainda um primeiro-ministro ao lado de um presidente. Porém, aí vai um detalhe curioso: Malta é o único país dentro da Commonwealth que é uma república. E mesmo sendo independente do Reino Unido, os serviços britânicos permaneceram no país e mantiveram um controle total sobre os portos. Olha só, em 79 Malta rompeu a aliança com o Reino Unido e os britânicos evacuaram sua base militar, pondo fim a 179 anos de presença britânica na ilha. Malta ficou novamente livre de bases militares estrangeiras pela primeira vez na história. Esse acontecimento é hoje celebrado como o Dia da Liberdade. Ao retorno do Partido Trabalhista em 76, o governo adotou uma política de amizade com a China, com a Líbia e com os regimes comunistas, se afastando cada vez mais do Ocidente. Isso tudo só teve fim em 1987, quando Edward Fenech Adami venceu as eleições e se tornou o primeiro-ministro. Em dezembro de 89, Malta foi o local escolhido para um encontro com o então presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, com o presidente da ex-União Soviética, Mikhail Gorbachev. Em outubro de 90, o país solicitou formalmente a adesão à União Europeia. No dia 1º de maio de 2004, integrou formalmente a União Europeia. É claro que eles têm vários idiomas oficiais. Agora, sobre seu idioma, o próprio maltês é sua língua materna original, porém o inglês é considerado um idioma co-oficial devido ao... vocês já sabem por quê, né? Mas como esse idioma se formou já é outra história. Acontece que o maltês é uma língua semítica derivada do dialeto sículo-árabe, que posteriormente foi influenciada pelo italiano e pelo siciliano. Isso deu-se pela ocupação do arquipélago por esses mesmos falantes do dialeto no final do século XI. Porém, a mais antiga referência ao determinado idioma vem dos monges beneditos da Catânia. No século XIV não conseguiram fundar um mosteiro em Malta devido à não compreensão da língua local. Felizmente, no século posterior, um cara chamado Paulo Peregrino finalmente identificou o idioma como língua maltense. O mais antigo documento conhecido em língua maltesa é uma cantilena, um poema do século XV, de autonomia de Pietro Cacharo. O primeiro dicionário maltês foi escrito pela corte do cavaleiro francês François de Vion-Tezan em 1640. Inclui notas sobre a gramática da língua em uma seção informando frases em italiano e em maltês para dar uma ordem aos soldados. Giacomo Bosio escreveu entre 1594 e 1602, olha só, atenção para o sotaque italiano. Ele escreveu o livro Della Storia della Sacra Religione et Illustrissima Militia di San Giovanni Gerossimilitiano. Tradução: História da Sagrada Religião e Ilustre Milícia de São João de Jerusalém. Nessa obra, o próprio Bosio endossa a ideia de que a língua maltesa originava-se da língua púnica ou cartaginense. Outro cara importante foi Pasquale Vesalo, um frade dominicano que escreveu várias canções em italiano e em maltês
em 1584, as quais foram queimadas pela Inquisição em 85. Por seu conteúdo dito como obsceno, o maltês somente passou a ser língua oficial daquele arquipélago no ano de 1934, juntamente com o inglês, quando o italiano perdeu seus status. Hoje, o vocabulário base, as palavras gramaticais, artigos, pronomes, conjunções, interjeições e outras cositas más são semíticas, com muitas palavras de origem externa. Assim como o Yiddish, o maltês é um batido de outras línguas. Algumas palavras vêm do italiano, algumas parecem árabe, outras inglês, italiano, enfim. Nessa parte do vídeo eu vou ser humilde e assumir que algumas palavras eu não vou conseguir pronunciar direito. Provavelmente eu nem vou pronunciar, nem vou falar essas palavras. Se alguém aqui estiver me assistindo e for influente nesse idioma, ou pelo menos saber um pouco sobre essa língua, por favor, poste aqui nos comentários, beleza? Vamos a elas. Olá é hello, adeus adieu, bom dia, bongo, até logo, narak iktar tarde, boa tarde, vocês estão vendo aqui na tela. Tchau é adieu, por favor, aqui como está na tela. Obrigado, grazie e polícia eu não sei pronunciar. Pai é dad e mãe é om. Você percebeu que algumas dessas letras desse idioma são um tanto diferentes? Isso acontece porque a língua maltesa, além de usar o nosso alfabeto, no caso o latino, porém com a exceção da letra Y, também usa diacríticos para adaptar algumas letras à sua fonética. Elas são essas aqui, você está vendo aqui na tela, são essas bem aqui, ó. No maltês, as nossas vogais normais também são utilizadas, porém seus ditongos são esses. Agora veremos os dias da semana que são esses aqui. Olha só, tá aqui na tela bem bonitão para você ver. Falando um pouco sobre sua escrita, desde que o maltês teve um primeiro crescimento depois que os italo-normandos expulsaram os árabes de Malta no século XI, não se desenvolveu uma língua maltesa padrão escrita por muito tempo, depois dessa saída dos árabes. E durante esse período, a língua maltesa teve o seu uso desencorajado muitas vezes. E durante o domínio da Ordem Soberana Militar de Malta, até o século XIX, o francês e o italiano eram usados para correspondências e documentos oficiais. E durante o domínio colonial britânico, o uso do inglês foi encorajado na educação, ficando o italiano como segunda língua. E para completar, vamos ver uma conversação nesse idioma e como ele é pronunciado pelos seus falantes nativos. Então, deixa rolar. kelli ħafna laqat meta kont segretarja fil-Kooperativa Ċentrali biex jinbet dal-imbirek ta' Farmers Market. Għala bħal speċi il-konsumatur dejjem jixtaq li jixtri dirett mant il-bidwi u minn hawn minn hemm tħabatna biex jinħoloq il-Farmers Market. Niftakar. Uma estimativa de 1975 via-se que haviam mais de 387 mil falantes de maltês, dos quais 300 mil residindo no país. É importante se ressaltar que há milhares de imigrantes malteses na Austrália, no Canadá, em Gibraltar, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, que ainda falam a língua materna. E no ano de 2007 foi verificado que a língua ainda é falada por imigrantes malteses que vivem na Tunísia. O uso constante do mesmo é muito diferente. Como já foi citado, Malta tem suas duas línguas oficiais. O uso da língua maltesa na mídia é dividida, compartilhada com outras línguas europeias. Elas são o italiano e o inglês. A maior parte das emissoras de televisão usam inglês e o maltês, embora canais em italiano sejam bem recebidos na ilha. E de forma similar no rádio, há mais emissoras em maltês do que em inglês. 82,41% da população ouvindo programações na língua nacional, mas chegam também a programas em italiano. Há jornais tanto em maltês quanto em inglês em distribuição igual. Conclusão: o arquipélago de Malta é um ótimo ponto turístico para conhecer e aprender mais sobre sua história, cultura e também sobre seu rico idioma. A atual tendência dele é adotar cada vez mais palavras vindas do italiano e do inglês. As palavras do inglês que são adotadas vêm geralmente de formas italianizadas ou sicilianizadas, mesmo quando as palavras assim geradas não existem em nenhuma dessas línguas. Em resumo, o maltês é um idioma 3 em 1, românico, germânico, e ele faz parte da família das línguas semíticas. É por isso que ele também tem um pouquinho do oriental árabe. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso é muito importante. E não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. E o vídeo da semana que vem vai ser sobre as micronações. Então, fique ligado no canal. É isso aí, pessoal. Beleza? Valeu, falou e fui!